Este é o podcast Ciências e Historinhas do projeto Com Química das Crianças da UniOeste. Eu sou a Camila Rodrigues e hoje vou contar para vocês mais uma história do livro História das Invenções, escrita por Monteiro Lobato. Episódio 2, O Bicho Inventor. Depois que na peneira de pipoca só ficaram os piruás, isso é, os grãozinhos de milho que não rebentam, Dona Benta continuou. Vanlu começa esse capítulo assim. Um belo dia, um grãozinho de pó, pesando apenas 6 e mais 63 zeros depois desses 6, de toneladas, destacou-se do sol para começar sua vida própria pelo espaço. Nossa Senhora! Exclamou a menina. Nem Quindim é capaz de ler esse número tão grande. E esse fato, continuou Dona Benta, não causou nenhuma perturbação no céu. Era tão pequenininho o tal grande pó destacado do sol que nenhuma das outras estrelas deu pela coisa. É nesse microscópico grão de poeira que vivemos, meus filhos. Somos uma poeirinha viva sobre esse grãozinho de poeira astronômica. E os outros astros são também grãos de poeira, com certeza habitados por seres absolutamente incompreensíveis para nós. Pois bem, no nosso grãozinho de poeira formou-se a vida, surgiram os animais, que são seres com vida, e pelo espaço de milhões e milhões de anos, os animais se foram revezando no domínio da terra, ora vencendo uma espécie, ora vencendo outra, até que apareceu o homem, o atual vencedor. Atualmente só, vovó? Não poderá ficar o vencedor para sempre? Impossível responder, minha filha. Assim como no animal o homem surgiu essa inteligência que lhe deu o domínio da terra, pode surgir outra forma de inteligência mais apurada, em outro qualquer ser, numa planta, num peixe, numa formiga, num micróbio. E o homem terá de entregar o cetro de rei dos animais, desaparecendo da superfície da terra, como tantos outros reis já desapareceram. Mas como o homem tomou conta da terra? É o que Vanlu procura explicar nesse capítulo. Logo que a crosta se resfriou a ponto de permitir a vida, a terra se foi povoando rapidamente de uma infinidade de plantas, de animais cascudos e de seres que viviam no seio das águas. Se eu fosse Vanlu, contava a coisa de outra maneira, porque estou convencida de que a planta é tudo e que todos os animais não passam de parasitas ou pragas da planta. A senhora já disse isso na geografia, lembrou Pedrinho. Pois é, veio a planta uma infinidade de espécies vegetais de todos os tamanhos e tipos, e a abundância de vegetais trouxe consigo a abundância de animais, isso é, de parasitas da planta. Desses animais, muitos nunca deixaram as águas e foram os antepassados dos peixes que existem hoje. Esses que o homem pesca, salga e enlata para empregá-los na alimentação. Outros, os antepassados dos lagartos e das cobras que existem hoje, ocuparam tais extensões da terra, como sabemos pelos fósseis encontrados, que com certeza foram os reis da criação em seu tempo. Algum largatão de tamanho descomunal havia de rir-se dos outros seres, como nós hoje nos rimos de todos, e havia de chamar-se a si mesmo rei dos animais. Isso porque, durante milhões de anos, o clima da terra, as chuvas torrenciais e a excessiva umidade do ar favoreciam o desenvolvimento desse tipo de vida. Nós somos um tipo de vida. A planta, o micróbio, também são um tipo de vida. Nessa época a que estou me referindo, o clima favorecia o tipo de vida representado pelos sáurios, animais que tanto viviam na terra como na água. E grandes, não? Monstruosos, minha filha. Atingiam proporções que nos enchem de espanto. Dentro da água, deviam dar ideia de embarcações, de iates ou até mesmo submarinos em movimento. Surge agora um problema. Como foi que esses monstros, que eram os donos da terra, desapareceram por completo?
Só temos notícias de sua existência pelos esqueletos encontrados nas escavações ou conservados dentro dos gelos eternos. Como foi será que desapareceram? Aqui entram em cena as hipóteses. Van Lu opina que as causas dos desaparecimentos deviam ter sido várias e cita uma bastante curiosa. Diz ele que esses animais se foram desenvolvendo de tal maneira, crescendo tanto, encascorando tanto nos cascões de defesa, aumentando de tal forma a força e o tamanho das garras e dos chifres, que acabaram vítimas do excesso da própria força. E faz uma comparação muito curiosa com as modernas potências militares, ou grandes potências, como se diz. Esses países estão se armando de tal maneira na terra, no mar e no ar, estão se fortificando com tamanho número de canhões, tanques, metralhadoras, carabinas, gases mortíferos, navios encoraçados, submarinos, aviões de bombardeiro e muitos outros que acabarão vitimados pelo excesso de armamento, do mesmo modo que os grandes sáureos do passado. Ficaram tão grandes esses sáureos, tão pesados em suas armaduras, que acabaram vencidos pelo peso do armamento. A carga tornou-se excessiva, perderam a mobilidade e foram morrendo de fome, atolados nos lamaçais, quando uma mudança qualquer de clima trouxe escassez de vegetação. Compreendo, disse Pedrinho. Se os bois tão lindos que o coronel Teodorico tem no Pasto Grande ficarem sem aquele famoso capim gordura que cresce lá, levam a breca, a não ser que o coronel os mude para outro pasto. Isso mesmo. Se sobrevier uma mudança de clima que mate todo aquele capim, e se os bois estiverem gordos demais a ponto de não poderem andar, ou o compadre os tira de lá, ou eles morrem de fome. Os sáureos daquele tempo perderam o pasto, e como não tinham nenhum compadre que os acudisse, foram desaparecendo um por um. Hoje vemos os seus esqueletos nos museus, e os pobres museus ficam tontos para acomodar tantas carcaças. Basta uma delas para encher toda uma sala imensa. Violentas mudanças de clima deviam ser mais frequentes naquelas épocas do que hoje, porque à medida que a Terra vai envelhecendo, vai criando juízo. Há menos mudanças bruscas, menos terremotos, menos erupções vulcânicas. Um dia chegaremos ao estado em que está a Lua, um estado morto, caduco, parado, que quase não muda, e será então o começo do fim da nossa Terra. Pois foi assim que os milhões de enormes sáureos que dominavam a Terra desapareceram completamente. Isso muito antes que os grandes mamíferos e o homem dessem sinal de si. Mas afinal, o homem deu sinal de si, apareceu, não de súbito, do dia para a noite, caído das nuvens. Foi aparecendo aos poucos, gastando nisso milhares de anos. Apareceu juntamente com os macacos, os chimpanzés, os orangotangos e os gorilas. Era um deles, peludo, andando de quatro, feíssimo. Dessa grande família macacal, um ramo começou a modificar-se, num certo sentido, até virar no que chamamos homem. Outros ramos desenvolveram-se em sentido diferente e ficaram o que são hoje, os símios. Outros desapareceram. Andavam de 4 pés, os do ramo macaco-homem aprenderam a andar sobre 2 apenas, e os 2 pés que sobravam lentamente se foram transformando em mãos. Foi um enorme progresso, porque para caminhar sobre a terra, 4 pés são demais, 2 bastam, e 2 bastando, sobram 2, que viram mãos, se tornando de grande utilidade para o indivíduo. O primeiro grande passo, o primeiro grande progresso dessa época animal foi esse, transformar 2 pés em 2 mãos. Tudo mais decorre daí. Puderam mudar de hábitos e tanto caminhar sobre o chão como sobre as árvores, desse modo adquirindo enormes vantagens sobre os que só andavam no chão. Viraram acrobatas maravilhosos, aprenderam a dar saltos de um galho a outro, de uma árvore a outra, escapando assim com grande facilidade de todos os inimigos quadrúpedes. E naquela terra
em que os sauros já tinham sido os dominadores absolutos, os símios entraram a dominar. Mas deu-se outra mudança na superfície da Terra. As águas retraíram-se e as áreas de terra firme aumentaram. A temperatura também diminuiu. Com o ar já menos úmido, as condições, portanto, se tornaram menos favoráveis para a vida das plantas. Em vez da floresta ser uma coisa contínua, começou a sofrer interrupções, isso em milhares de anos. Interrompia-se aqui para só recomeçar muito lá adiante. Surgiram manchas de campo, isso é, de chão revestido de vegetais rasteiros. As florestas ficaram como ilhas dentro do mar de vegetação rasteira. Isso veio mudar a vida dos símios, sobretudo daquele ramo de onde ia sair o homem. Já o futuro homem não podia, como antes, viver exclusivamente sobre as árvores, locomovendo-se por entre as copas. Quando a floresta parava e começava o campo, ele tinha de refletir, de estudar o caso. Também as montanhas se ergueram naquele tempo, e muito maior altura por causa do abaixamento das águas, de modo que os nossos antepassados, além da barreira dos campos, tiveram ainda a atrapalhá-los a barreira das montanhas. E então, a lei da sobrevivência dos mais aptos, que nunca deixa de agir, fez valer a sua força. Que lei é essa, vovó? Quer dizer que na luta pela vida, na luta entre as espécies ou contra as coisas que nos rodeiam, vence sempre o mais apto, isso é, o mais esperto, o mais jeitoso, o mais preparado para mudar de sistema quando isso convém. O nosso macaco-homem já estava com a inteligência mais aberta que os dos outros e ia se adaptando às mudanças verificadas na superfície da Terra, vencia as dificuldades, sobrevivia. Era o mais apto, como se diz em linguagem científica. E o mais apto sobrevive sempre, isso é, continua a viver enquanto o menos apto leva a breca. Aquele animal peludo que se mostrava mais apto que os outros, que já pensava, que já estudava situações, comparando uma coisa com a outra, que já fazia tudo para sobreviver, que já havia transformado 2 pés inúteis em 2 mãos utilíssimas, lutou com vigor contra os novos obstáculos que as mudanças na superfície da Terra criaram e adaptou-se a eles. Acabou vencendo. Como? Tornando-se o que precisava ser, tornando-se inventor. Com os inventos que ia fazendo, aumentava o seu poder sobre a natureza e não se deixava vencer pelos obstáculos. A partir dessa época, a Terra viu proliferar sobre a sua superfície um bicho diferente dos demais, um animal que criava coisas, um animal que inventava, o homem, enfim. Quando hoje falamos em invenção, imediatamente nos vem a ideia as últimas grandes invenções humanas, como o rádio, a televisão, o cinema falado. Naquele tempo, o pobre bicho peludo só inventava coisas extremamente simples, que depois ia aperfeiçoando, e como uma invenção sai de outra, as grandes invenções de hoje não passam do desenvolvimento das modestas invençãozinhas dos nossos antepassados peludos. Mas era só o bicho-homem que inventava? Perguntou Pedrinho. Não, todos os animais possuem uma certa capacidade inventiva. As aves, por exemplo, inventaram os ninhos, alguns bastante engenhosos. As aranhas inventaram um variado sistema de teias para apanhar insetos. As abelhas e as formigas inventaram inúmeras coisas para resolver os seus problemazinhos de alimentação e morada. Os castores se tornaram verdadeiros arquitetos. Mas esses animais, depois de inventarem uma certa coisa boa para eles, paravam. O homem não. O homem nunca parou de inventar. Mais e mais e mais, sempre mais. E desse modo, foi desenvolvendo a sua capacidade inventiva, até distanciar-se infinitamente de todos os outros seres que habitam a Terra. Os ninhos, as teias de aranha, as construções dos castores, por exemplo, são sempre os mesmos. Eram há 2000 anos os mesmos que são hoje, e daqui a mais 2000 anos ainda serão os mesmos.
Já o homem está mudando sempre, inventando sempre, aperfeiçoando sempre. As casas de há 2000 anos eram muito diferentes das de hoje, e as do ano 3000 vão ser muito diferentes das de agora. Os outros animais só inventaram para dois fins: garantir a alimentação e a morada. Conseguindo isso, pararam. Parece que o espírito inventivo deles adormeceu. O homem não. Quanto mais inventa, mais quer inventar e mais inventa. Nunca parou, nem nunca parará. E a coisa vai com tamanha velocidade que é impossível prever o que seremos daqui a alguns milhares de anos. Pois até bonecas pensantes, falantes e asneirentas nós já inventamos, murmurou o narizinho com os olhos na Emília. Dona Benta riu-se e prosseguiu. A raça humana começou com uma enorme vantagem. A vida dos homens primitivos sobre as árvores, com a agilidade e alerteza que eles precisavam ter, deu-lhes uma forte superioridade sobre os seres que viviam no chão. Tinham de usar muito mais o cérebro do que os quadrúpedes de baixo, que só usavam a força bruta. Depois, quando veio a mudança de que falei, e eles se viram diante das florestas diminuindo, dos tais campos rasos e das tais barreiras de montanha, já estavam suficientemente ágeis para, mesmo fora das florestas, livrar-se dos perseguidores. Os que tiveram de desistir das florestas para morar unicamente em planícies despidas de vegetação alta, aperfeiçoaram-se com rapidez na arte de andar de pé. Sem a ajuda das mãos, nas florestas caminhavam segurando-se com as mãos nos troncos do caminho. Tiveram de contar unicamente com os pés, já que as mãos não tinham que agarrar-se. E aquelas mãos, que a princípio só serviam para ajudar os pés, começaram a ter outros empregos. Começaram a servir para segurar coisas, para carregar coisas, para despedaçar coisas. Foi um grande progresso. Os outros animais não podiam fazer isso. Para segurar, carregar e despedaçar coisas, só usavam os dentes. O bicho-homem segurava, carregava e despedaçava com as mãos, conservando os dentes livres para a defesa. Como vocês estão vendo, a vantagem era enorme. Foi esse o grande passo que o bicho-homem deu e que lhe permitiu distanciar-se de todos os outros animais. Dali por diante, suas invenções seriam sempre no sentido de aumentar o poder dos pés e das mãos, como também aumentar o poder dos olhos, dos ouvidos e da boca, e aumentar a resistência da pele. Graças a esses aumentos, o homem ganhou eficiência, isso é, ganhou um poder tão grande que o fez o rei da terra. Hoje, quem manda é ele, e a não ser que a faculdade da invenção se desenvolva tremendamente numa formiga ou no micróbio, o homem continuará rei enquanto a terra for a terra. Então a terra pode algum dia deixar de ser a terra? Perguntou Pedrinho. Se as condições de clima que temos hoje mudarem, de modo que a vida na Terra se torne impossível, como na Lua, então a nossa Terra deixará de ser este maravilhoso canteiro de vida para tornar-se uma coisa morta, como a Lua. É nesse sentido que falei. Se todos desaparecermos, se isso aqui ficar uma aridez sem sinal de vida, como a Lua, então a Terra deixará de ser a Terra. A terra é o nome que demos ao grãozinho de pó. Se desaparecermos, desaparece também a denominação que demos a ela. E, portanto, desaparece a terra. Os meninos ficaram pensativos. Dona Benta continuou. Mas isso não é tudo. Além da diminuição das florestas e do elevamento das montanhas, o bicho-homem teve de lutar contra outro terrível fenômeno daqueles tempos, o congelamento de enorme parte da superfície da Terra. Os sábios chamam isso de glaciação. Houve vários períodos glaciais em que os gelos tomaram conta do mundo, só poupando uma faixa lado a lado do Equador. A temperatura baixou muito, as condições de vida tornaram-se duríssimas. Os animais e as plantas tiveram de ir recuando para a faixa do Equador, aquela região central do nosso planeta Terra, único ponto onde a vida lhe era possível. Ora,
Todos os animais e plantas são, por natureza, preguiçosos. Repara aquele gatinho ali. Se está com a barriga cheia, o que quer é dormir e não fazer nada. Todos os seres são assim. Querem e preferem o sossego, a paz, a ausência de trabalho. Seja o leão, o camarão ou a pulga, se podem estar cochilando, não estão trabalhando. E o bicho-homem também deveria ser assim, mas aquelas sucessivas calamidades e, por último, a invasão dos gelos, tornaram terrivelmente alerta o trabalhador. A necessidade põe a lebre a caminho, diz o ditado, e foi a necessidade que botou no caminho do progresso os nossos antepassados peludos. Tiveram de correr, de pensar depressa, de inventar 1, 2, 10 e 100 coisas diferentes para vencer os obstáculos que as mudanças de clima e outras lhes vinham criando. O gelo equivaleu ao mais formidável dos chicotes. Horrorizado com a ideia de morrer de frio, o bicho-homem deu tratos à bola e acabou despertando o imenso poder que jazia adormecido em suas mãos, em seus pés, em seus olhos e em sua boca, a ponto de tornar-se essa força da natureza que é hoje, porque meus filhos, os atuais descendentes do pobre bicho-homem, são hoje uma força da natureza. O que ele tem feito é prodigioso. Milagres sobre milagres. Milagres que deixam a perder de vista o que ele, na sua ingenuidade religiosa, chama milagres. Era hora de dormir. Emília finalizou a noitada com uma asneirinha que ninguém deu atenção, porque todos estavam de olhos muito abertos pensativos. As palavras de Dona Benta haviam enchido a cabeça das crianças com um panorama tremendo, e nos sonhos daquela noite houve até pesadelos. Narizinho sonhou que seus pés também se tinham transformado em mãos, o que a deixava atrapalhadíssima. Como andar agora? E Emília, que estava perto, asneirou, sentada em cima do rabicó. Com os 4 pés do Marquês e as 4 mãos nasais, você vira um novo tipo de vida, capaz de tomar conta do mundo. Vira um rabicauro. Que história é essa, Emília? Perguntou a menina. E a boneca travessa respondeu. Assim como a combinação de homem e cavalo produziu o centauro, a combinação de você com o rabicó produzirá um rabicauro. Essa asneira da Emília foi classificada como a asneira número 1. Essa foi a história de hoje. Lembrando vocês que toda quarta-feira tem mais uma historinha. Na próxima semana será o episódio 3, da pele ao arranha-céu. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!